Diana Frances Spencer representou a humanização da realeza britânica, conquistou o coração de milhões ao redor do mundo e redefiniu o que significava ser membro da família real. Porém, numa madrugada de agosto de 1997, dentro de um túnel escuro em Paris, aquela que iluminou todos os salões com sua compaixão foi encontrada sem vida. A pergunta que o mundo continua fazendo é direta. Como alguém que atingiu tamanha grandeza pode cair tão brutalmente e de forma tão súbita? Diana Frances Spencer nasceu em 1º de julho de 1961, em Sandringham, Norfolk, Inglaterra. Sua infância foi construída sobre pilares de aristocracia, divórcio traumático e solidão profunda. Seu pai, John Spencer, era visconde Althorpe. Sua família tinha sangue nobre, mas não felicidade. Aos 6 anos, seus pais se divorciaram violentamente. Diana e seus irmãos foram disputados em tribunal. Ela cresceu sentindo-se abandonada pela mãe, invisível para o pai. Aos 16 anos, deixou a escola sem qualificações acadêmicas notáveis. Trabalhou como babá, faxineira e assistente de jardim de infância. Era tímida, insegura, mas tinha algo especial, um calor humano, uma compaixão genuína que as pessoas sentiam instantaneamente. Aos 19, conheceu o príncipe Charles. Ele tinha 32 anos e era pressionado pela família real a se casar. Então, chegou 1981. Diana casou-se com Charles na Catedral de St. Paul, em Londres. 750 milhões de pessoas assistiram pela TV. Ela usava um vestido de seda marfim com cauda de 7,6 metros. Parecia um conto de fadas. Mas por trás do sorriso nervoso, Diana já sabia a verdade. Charles ainda amava Camilla Parker Bowles. Sua voz era suave, sua presença magnética. Cada aparição pública gerava histeria. Multidões gritavam seu nome. Fotógrafos a perseguiam incansavelmente. Em 1982, deu à luz William. Em 1984, Harry. Ela era a mãe mais fotografada do mundo. No auge, Diana não era apenas uma princesa. Ela era um fenômeno global. Cada vestido, cada gesto, cada olhar dela virava manchete. Ao longo de 16 anos como membro da família real, revolucionou a imagem da monarquia. Visitava hospitais, abraçava pacientes com AIDS, quando o mundo ainda tinha medo de tocar neles, caminhava em campos minados para chamar atenção para o problema das minas terrestres. Mas o sucesso raramente vem sem sombras. A fama amplifica tudo, especialmente a dor. Durante toda a década de 80, no auge absoluto de sua popularidade, Diana sofria em silêncio. O casamento com Charles era uma mentira pública. Ele continuava seu relacionamento com Camilla. Diana descobriu, confrontou, foi ignorada. Ela desenvolveu bulimia nervosa aos 20 anos. Vomitava até 5 vezes por dia. Cortava os próprios braços e pernas com lâminas e cacos de vidro. Tentou suicídio ao menos 5 vezes. Atirou-se escada abaixo grávida de William. Cortou os pulsos. Tentou se jogar da varanda. A família real não reagiu. Chamaram de histeria, de busca por atenção. Amigos viram o brilho desvanecer. Entrevistas, antes repletas de timidez encantadora, tornaram-se calculadas, defensivas. Mas Diana também encontrou força. Ela começou a falar. Em 1992, o livro Diana, Her True Story revelou os horrores de seu casamento. O mundo ficou chocado. A princesa perfeita estava sangrando. Em 1995, deu a entrevista mais explosiva da história da realeza ao programa Panorama da BBC. 23 milhões de pessoas assistiram no Reino Unido. Ela disse: havia 3 pessoas neste casamento, então ficou um pouco apertado. Falou sobre bulimia, sobre traição, sobre a crueldade da família real. A entrevista destruiu qualquer ilusão que restava. Em 1996, Diana e Charles finalmente se divorciaram.
Ela perdeu o título Sua Alteza Real, mas manteve o título Princesa de Gales. Estava livre, mas também vulnerável. A imprensa britânica a perseguia como predadores. Paparazzi a seguiam 24 horas por dia. Cada movimento era fotografado, dissecado, vendido. Julho de 1997. Diana começou um relacionamento com Dodi Al-Fayed, filho do bilionário egípcio Mohamed Al-Fayed. Eles foram fotografados em um iate no Mediterrâneo. Pareciam felizes. Tabloides britânicos explodiram. Alguns celebravam, outros atacavam. Diana estava apaixonada novamente, mas também exausta. Agosto de 1997. Diana e Dodi passaram alguns dias em Paris. Jantaram no Ritz, hotel de propriedade da família Al-Fayed. Paparazzi os cercavam constantemente. Diana estava visivelmente irritada. Ela queria privacidade. Ela queria paz. Mas a máquina da fama nunca parava. Na noite de 30 de agosto, Diana e Dodi deixaram o Ritz pela porta dos fundos às 00h20. Entraram num Mercedes-Benz S280 preto. Henry Paul, chefe de segurança do Ritz, dirigia. Ele havia bebido. Testes posteriores mostrariam que seu nível de álcool estava 3 vezes acima do limite legal. Trevor Rhys-Jones, guarda-costas, ia no banco do passageiro. Diana e Dodi no banco de trás. Nenhum deles usava cinto de segurança. 7 motocicletas com paparazzi começaram a perseguição. Henry Paul acelerou, 100 km/h, 120 km/h. As ruas de Paris eram estreitas, mal iluminadas. Às 00h23, o Mercedes entrou no túnel da Ponte de l'Alma, a mais de 105 km/h. Henry Paul perdeu o controle. O carro bateu num pilar de concreto. O impacto foi devastador. O Mercedes girou, colidiu com a parede do túnel e parou destruído. Henry Paul morreu instantaneamente. Dodi Al-Fayed morreu instantaneamente. Trevor Rhys-Jones sobreviveu com ferimentos graves. Diana estava viva, mas gravemente ferida. Paparazzi chegaram em segundos. Em vez de ajudar, fotografaram. Flashes iluminaram o túnel enquanto Diana sangrava. Testemunhas disseram que ela murmurou, "Oh, meu Deus!" repetidamente. Ambulâncias chegaram 10 minutos depois. Paramédicos encontraram Diana semiconsciente, com hemorragia interna massiva. Eles a estabilizaram no local por quase 1 hora, tentando controlar o sangramento. Finalmente, às 1h41, a ambulância partiu para o Hospital Pitié-Salpêtrière, a apenas 6 quilômetros de distância. Mas a ambulância levou 26 minutos para chegar, parando várias vezes para reanimação. No hospital, médicos lutaram desesperadamente. Cirurgia de emergência, transfusões massivas, massagem cardíaca direta. Mas às 4h da manhã, 31 de agosto de 1997, Diana, princesa de Gales, foi declarada morta. 36 anos. O mundo acordou para a notícia mais chocante em décadas. Transmissões foram interrompidas. Países declararam luto. Milhões choraram simultaneamente. Em Londres, multidões começaram a se reunir em frente ao Palácio de Kensington, deixando flores, velas, mensagens. O mar de flores cresceu tanto que cobriu hectares. O Instituto de Medicina Legal de Paris assumiu a custódia do corpo. A autópsia começou naquela tarde. Dentro do laboratório estéril, médicos legistas documentaram cada detalhe. Altura 1,78, corpo esbelto, sem sinais de doenças pré-existentes. Mas o trauma interno era catastrófico. Sua cavidade torácica apresentava hemorragia massiva. A autópsia revelou que o impacto havia lacerado sua veia pulmonar superior esquerda. Sangue encheu seu peito, comprimindo o coração e pulmões. Médicos tentaram reparar cirurgicamente, mas o dano era irreparável. Além disso, ela sofreu múltiplas fraturas: braço esquerdo quebrado, costelas fraturadas, trauma craniano leve. Mas a lesão fatal foi interna, invisível externamente.
Para uma mulher de 36 anos em perfeita saúde, a tragédia era absoluta. A classificação final: morte por hemorragia interna causada por laceração da veia pulmonar em acidente automobilístico. Porém, um achado chocou investigadores. Se Diana estivesse usando o cinto de segurança, médicos afirmaram que ela provavelmente teria sobrevivido. Trevor Rees Jones, o único que usava cinto, foi o único sobrevivente. Quando investigadores examinaram os destroços e evidências, descobertas perturbadoras surgiram. Henri Paul estava bêbado. Ele também tinha antidepressivos e traços de monóxido de carbono no sangue. Ele dirigia em alta velocidade, perseguido por paparazzi que o pressionavam. Anos de investigação judicial se seguiram. Inquéritos na França e no Reino Unido. Teorias conspiratórias explodiram. Mohammed Al-Fayed insistiu que a família real britânica havia orquestrado o assassinato. Todas as investigações concluíram: foi acidente. Causado por motorista embriagado, excesso de velocidade e perseguição de paparazzi. Quando a notícia chegou aos filhos de Diana, William tinha 15 anos, Harry tinha 12. Eles estavam em Balmoral com a rainha e Charles. Foram acordados no meio da noite. Charles lhes contou. Eles desmoronaram. Anos depois, Harry revelou que bloqueou emocionalmente por quase 2 décadas, incapaz de processar a perda. 6 dias depois, Londres testemunhou o maior funeral público desde Winston Churchill. Mais de 2,5 bilhões de pessoas assistiram pela TV ao redor do mundo. O caixão foi transportado em carruagem puxada por cavalos. William e Harry, ainda crianças, caminharam atrás do caixão de sua mãe. Imagens que quebraram o coração do mundo. O elogio fúnebre foi feito por seu irmão, Earl Spencer. Ele atacou a família real e a imprensa. Ela provou nos últimos anos que não precisava de título real para gerar sua magia particular. Do lado de fora, 1 milhão de pessoas alinharam-se nas ruas, chorando, atirando flores. Quando o caixão passou, o silêncio era absoluto. Diana foi enterrada numa ilha privada na propriedade da família Spencer em Althorpe, um local isolado, protegido, onde finalmente teria paz. Após sua morte, debates irromperam. Os paparazzi a mataram? A família real estava aliviada? Ela poderia ter sido salva? Médicos disseram que a lesão na veia pulmonar era extremamente difícil de sobreviver, mesmo com atendimento imediato. Mas o atraso no transporte e a falta de cinto de segurança foram fatais. A verdade estava em algum lugar no meio. Diana morreu perseguida pela mesma máquina que a transformou em ícone. A imprensa que a idolatrava também a destruiu. 27 anos depois, o legado permanece imenso. William e Harry dedicaram suas vidas a causas que ela defendia. Saúde mental, HIV/AIDS, minas terrestres, crianças vulneráveis. Em 2017, no 18º aniversário de sua morte, construíram o Memorial Diana, no Palácio de Kensington. Especialistas médicos, revisando seu caso, enfatizaram que o não uso do cinto de segurança foi determinante. Estudos biomecânicos mostraram que, com cinto, ela teria sido contida durante o impacto, evitando a laceração fatal. Após sua partida, livros, documentários e filmes tentaram capturar sua essência. The Crown, Spencer, Diana, in her own words. Ainda assim, nenhum projeto capturou totalmente a contradição que era Diana. Uma princesa que odiava protocolos, uma celebridade que buscava privacidade, uma mulher adorada por milhões, mas profundamente solitária. Sua história tornou-se um espelho para o custo da fama e da crueldade da imprensa. Leis sobre privacidade foram reformadas no Reino Unido. O comportamento de paparazzi foi regulamentado mais rigorosamente. E ainda assim, dentro dessa tragédia, permanece algo profundamente humano. Uma mulher tentando se libertar de uma gaiola dourada, colapsando na interseção entre liberdade e perseguição. Em Londres, onde viveu,
As pessoas ainda falam dela com reverência. Lembram da princesa tímida, que apertava mãos de pessoas com AIDS quando ninguém mais fazia. Em aniversários de sua morte, fãs visitam os portões do Palácio de Kensington, deixando flores e mensagens. Alguém sempre toca Candle in the Wind, a versão que Elton John cantou em seu funeral, e lágrimas caem novamente. A morte de Diana foi classificada como acidente, mas quando se olha de perto, nada em sua história parece acidental. Cada sorriso escondia dor. Cada aparição pública tinha um preço. Por trás de cada gesto compassivo estava uma mulher tentando se manter inteira entre dever e desejo, entre a princesa que o mundo exigia e a pessoa que ela realmente era. Sua vida foi flash e compaixão, sua queda foi brutal e evitável. E em algum lugar entre o palácio e o túnel está a verdade sobre o preço da adoração pública, porque no final, Diana não morreu num acidente. Ela morreu fugindo, fugindo de câmeras que nunca paravam, de flashes que nunca cessavam, de um mundo que a amava tanto que a consumiu completamente. O cinto de segurança poderia ter salvado seu corpo, mas nada poderia ter salvado sua alma do peso de ser a mulher mais fotografada do planeta. E talvez essa seja a maior tragédia, que o mundo chorou sua morte, mas continuou fazendo exatamente o que a matou, perseguindo, fotografando, consumindo.